Bom, pessoal, vamos falar agora das questões de processo civil. Tinha uma questão que falava sobre a mediação na ação de divórcio. A assertiva correta era a letra A, que dizia que o mediador deve ser inscrito no cadastro do tribunal. A outra questão sobre calendário processual era a letra D de dado. Não pode ser alterada a data da audiência nem dos prazos, exceto por motivos justificados. A outra questão falava sobre produção antecipada de provas. A letra correta era a letra C, que dizia que o magistrado não deve se pronunciar nem sobre a existência ou inexistência dos fatos e nem sobre as consequências jurídicas. A outra questão sobre desistência, como já havia uma contestação dos autos, a assertiva correta era a letra A, que dizia que precisava da concordância da ré para a desistência. A outra questão que falava sobre citação por edital era a letra C, porque não foram esgotadas as diligências necessárias para daí sim ir para a citação por edital, então era nula aquela citação por edital. A outra questão que versava sobre a ação de despejo, a Lei de Locações diz que o recurso da decisão, da sentença da ação de despejo só tem efeito devolutivo. Logo, era a letra A para a gente marcar, já poderia pedir o cumprimento da decisão perante o juízo recorrido. Espero que vocês tenham ido bem também nessa parte da nossa prova e rumo à segunda fase. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos então ao nosso vídeo com as respostas das questões de parte especial desse exame. A primeira questão que eu vou comentar é aquela do patrão que chama a funcionária para ir até o motel e diz que se ela não aceitar a proposta, ela vai ser demitida. Resposta correta: assédio sexual consumado, porque esse crime se trata de um crime formal. Não é preciso que haja uma relação sexual entre o superior hierárquico e o funcionário para a caracterização desse delito. A segunda questão é aquela que diz respeito ao assalto numa joalheria em que a moça acaba sendo estuprada por um dos comparsas. Nesse caso, a resposta correta é que os dois comparsas respondem pelo roubo duplamente majorado, pelo concurso de pessoas e pelo uso da arma de fogo, e o sujeito que estuprou a moça responde sozinho pelo crime de estupro, porque aqui nós temos uma modalidade de participação dolosamente distinta. A outra questão é aquela do traficante que é flagrado vendendo droga e com droga em seu poder. Resposta correta nesse caso: um crime apenas de tráfico de droga. A acusação do Ministério Público é incorreta, porque o crime de tráfico é crime de ação penal, ação múltipla, aliás. E por último, o sujeito que vende ingressos falsos a seu vizinho porque não aguenta mais as comemorações dele pelos títulos do time. Resposta correta, me parece aqui, estelionato tentado, apesar da questão aqui ser um pouco passível, um pouco complicado, vou analisá-la com mais calma. Um abraço a todos. Olá, pessoal, vamos aqui então para as questões de processo penal. Vou ser bastante rápido porque tem 1 minuto e meio para comentar aqui as 6 questões de processo penal. A primeira questão que eu vou comentar é aquela que falava de medida protetiva. Resposta correta dessa, aqui fala que cabe a prisão preventiva em virtude da violação anterior da medida protetiva. O réu não era reincidente quando praticado o fato da medida protetiva. Essa é a resposta correta. A próxima questão diz respeito à situação do estelionato. O estelionato é crime de ação penal pública condicionado, portanto, se não há representação, falta condição de ação. Essa era a resposta correta, a ausência de representação. A próxima questão da interceptação telefônica. A lei de interceptação telefônica só permite interceptação telefônica quando nós temos crimes punidos com reclusão. No caso, o crime era punido com detenção. Resposta correta, a que dava conta no sentido de que não cabia interceptação telefônica porque o crime era punido com detenção. Próxima questão: juiz, promotor e prefeito envolvidos no mesmo crime contra a administração pública. Como o crime era contra a administração pública federal, prefeito julgado no Tribunal Regional Federal, enquanto o juiz e o promotor são julgados no seu respectivo Tribunal de Justiça. Essa é a resposta correta. Próxima questão é progressão de regime. Nesse caso, você deveria indicar a progressão de regime como sendo a medida correta. Não cabia aqui a saída temporária por falta dos pressupostos legais. E por fim, a questão dos jurados suspeitos. A suspeição deve ser arguida oralmente. Um abraço. Olá, pessoal, 2 questões aí cobradas na prova de vocês. Uma delas muito fácil, sobre o direito de arrependimento. O consumidor compra um produto fora do estabelecimento comercial e se arrepende durante o prazo de reflexão, 7 dias contados do recebimento do produto. Todo o valor tem que ser devolvido monetariamente atualizado. Uma questão chuchu beleza, baba, não teve como errar. Uma outra questão um pouquinho mais difícil, envolvendo desconsideração da personalidade jurídica e responsabilidade
aí dos grupos societários, dos consórcios, enfim, sociedades coligadas, né? O artigo 28, lá os parágrafos do artigo 28. Mas uma questão também que eu tenho certeza que vocês responderam facilmente, nesse caso envolvendo um consórcio de empresas, né? Que se uniu para fazer lá um determinado empreendimento. Nesse caso, a responsabilidade de todos é solidária. Lembrem que quando a responsabilidade é solidária, todos respondem integralmente pela obrigação. Tenho certeza que vocês foram super bem. Bom, 5 questões, vamos para elas. Primeira, fala sobre o pedido de falência, em que no prazo de contestação, aquele empresário solicita a recuperação. Falamos em Saulo, isso é possível? Sim, isso é possível. São 3 coisas possíveis: contestação, convolução em recuperação ou o pagamento elisivo, né? Então a resposta seria que sim, é facultativo esse pedido dentro desse prazo. Segunda questão, exclusão de sócio minoritário, pessoal. Uma novidade relativa aí, parágrafo único do artigo 1085 do nosso Código Civil, que diz que quando só tem 2 pessoas na sociedade, não precisa nem de assembleia para exclusão do sócio minoritário, desde que, obviamente, a maioria das cotas decida por isso, né? A terceira fala sobre o desapossamento de um título. Pessoal, perdi meu título, e agora? O que eu posso fazer? Bom, eu posso pedir, inclusive, judicialmente para a pessoa, para o devedor, emitir um novo título e garantir que ele não pague o anterior. Portanto, essa era a nossa resposta. Agora, sobre o nome empresarial, pessoal, essa a gente falou bastante em sala de aula. Nome empresarial tem proteção estadual. Então, em todo o território do estado do Piauí, não seria possível o uso do mesmo nome empresarial. E aí, como foram? Questões de filosofia, pessoal, vamos lá rapidinho. Um autor novo, Neil McCormick, que é um autor escocês, que defendia que o consequencialismo deveria fazer parte das preocupações das decisões judiciais. Qual é o ponto? A nossa resposta é aquela que dizia que a dificuldade disso é que o juiz entender, saber a extensão da consequência das suas decisões. Portanto, esse é o nosso gabarito. Segundo autor, segunda questão, Norberto Bobbio, alguém que vocês estão careca de conhecer. A questão do Norberto Bobbio fala sobre a eficácia da norma, né? Algo que faz parte, que o direito tem que se preocupar. Qual é o nosso gabarito? É aquele que falava que a eficácia tem a ver com a norma ser ou não ser seguida. E mais, se não for seguida, essa norma tem que ter uma consequência, uma coerção. E aí, vocês foram bem? Nos contem.